Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Seja como motorista, ciclista ou pedestre, todas as pessoas que circulam pelas ruas da cidade ajudam a formar o trânsito. Mas o que algumas pessoas podem às vezes não se dar conta é que o comportamento individual pode influenciar na segurança coletiva. No programa de hoje, o nosso objetivo é justamente falar sobre os principais hábitos e cuidados que ajudam a formar um trânsito mais seguro. Para isso, eu recebo hoje aqui no estúdio a psicóloga e presidente da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, a Patrícia Sandri. Também está conosco Diego Marques, que é coordenador da Educação para a Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação aqui da capital gaúcha. Sejam muito bem-vindos ao TV Câmara Entrevista, é um prazer recebê-los. Patrícia, eu começo te perguntando o seguinte: os comportamentos foram se modificando ao longo das décadas, né? Se a gente for parar para analisar, era até que comum, sei lá, na década de 80, 90, as pessoas circularem sem o cinto de segurança, por exemplo. Como que tu avalias essas mudanças? As pessoas estão mais conscientes sobre a necessidade de estar atento às suas responsabilidades e assim formar um trânsito mais seguro? Olá, tudo bem, né? Agradeço primeiramente a oportunidade de poder estar aqui refletindo por um tema tão importante, né? A questão do comportamento humano no trânsito. Eu digo que sim, né? Eu acho que foi uma evolução, né? Se nós formos pensar anteriormente, né? Por exemplo, na minha infância, não tinha o hábito de usar o cinto de segurança, né? Andava no carro, solto. E a gente sabe que esse processo, colocando a respeito do cinto, foi uma questão de educação, de conscientização, né? Que até em dados epidemiológicos a gente sabe que diminuiu o número de acidentes de trânsito. Então, eu digo assim, que 90% dos acidentes ocorrem por falha humana, né? A questão do comportamento. Então, poder ter ações diretamente, né, voltadas para este comportamento, para prevenção, que eu digo que a psicologia, né? Nós temos muito esse papel do psicólogo, né? Muitas vezes assim, qual é o papel do psicólogo do trânsito? Além da avaliação psicológica, da perícia psicológica, que hoje nós chamamos, né, de avaliar um condutor para estar podendo dirigir, né? Porque eu digo que a permissão, ela é uma concessão, ela não é um direito. Então, assim, nós atuamos com essa prevenção. E este comportamento, né? Eu digo que nessas questões do cinto, do uso da cadeirinha, né? São várias regras que foram evoluindo ao longo dos anos aí. Uma questão de conscientização, de orientação, de fiscalização. Com certeza eu vejo isso, né, em processo de evolução. Diego, com o objetivo de justamente aumentar essa consciência das pessoas, o setor de educação para o trânsito da EPTC atua com muitas palestras, muitas atividades. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Claro, é um prazer sempre estar aqui. Gostaria de cumprimentar a colega de bancada aqui, a Patrícia, que é da área de psicologia, que é importantíssima para o desenvolvimento de trabalhos educativos, que por sinal, há pouco tempo tivemos uma parceria com psicólogos, onde propiciamos um curso falando sobre medo de dirigir. Né? Então, para as pessoas poderem trabalhar esses medos através de conhecimento técnico da área de psicologia. Então, aliamos esses conhecimentos. Então, a cada programa que a gente vem, a cada relato que é feito para nós, é de extrema importância essa maturidade da empresa, que está fazendo nesse ano 21 anos. Então, lá em 98, quando a EPTC foi criada, esse processo todo ele foi imposto muitas vezes com um eixo mais focado na fiscalização. E os movimentos de educação estavam iniciando lá naquela época. Tínhamos um pequeno grupo de educação que começávamos a engatinhar ações educativas. Então, a empresa é uma empresa jovem, considerada, mas que já está fazendo 21 anos. E esse processo de educação, desde o ano de sua criação, vem cada vez mais ganhando um lastro e uma qualificação. Hoje, temos uma equipe com 20 pessoas destinadas exclusivamente a fazer educação para o trânsito. Mas tem um quê nisso? São agentes de trânsito. Então, além da formação na área de educação, que a maioria do grupo, mais de 90% tem, e também temos um psicólogo lá, a gente tem esse conhecimento empírico colocado junto com o conhecimento técnico. Então, temos diversos projetos, um deles focado em CFC. Para quê? Para fazer com que a primeira pessoa que está fazendo a primeira habilitação
ou aquela pessoa que está em processo de reciclagem possa ter um contato direto com o agente de trânsito e muitas vezes quebrar uma crença que não é verdade, que os agentes estão ali só para autuar, que os agentes estão ali com o objetivo da multa. Ao contrário disso, nós salvamos vidas. Os números provam isso. Cada vez mais a gente consegue diminuir acidente fatal na cidade de Porto Alegre. Para que os telespectadores possam ter uma ideia, no ano de 99 eram 199 vítimas fatais na cidade de Porto Alegre. O ano passado foram 75. Mas como a gente fala, não é um motivo para comemorar, porque são pessoas, não são só números. Tem famílias, mas para nós é motivo de orgulho sim dizer que com o passar do tempo, com o passar das ações da EPTC de mobilidade no sentido amplo, que a EPTC não é só mobilidade, só fiscalização, ela é também educação e engenharia. Os processos de engenharia qualificam muito o ambiente externo e fazem com que essas reduções cada vez sejam maiores. Então o número 75 foi um número conquistado dentro de uma década de ações que a ONU propôs. Chegamos antes do prazo nesse número, que foi proposto pela ONU, mas não basta. Enquanto uma pessoa estiver morrendo na cidade, para nós vamos estar buscando a excelência. E pode ser utópico, talvez para alguns sim, mas é o nosso trabalho. Queremos zerar as multas da cidade, mas não vai ser o nosso trabalho que vai resolver isso. É a sociedade sendo parceira, é tanto a psicologia como a imprensa que tem um papel fundamental em nos dar oportunidades de poder falar isso para a população. E a população entender a EPTC, entender o processo de fiscalização, que é executado também pela Brigada Militar, né, principalmente pelo Balada Segura, que é o exemplo disso, reduzindo cada vez mais o consumo de álcool e substâncias análogas, que agora está em estudo já um equipamento que vai coletar não só álcool, ele vai coletar outras substâncias também, o que vai diminuir certamente a gravidade dos acidentes e as mortes, porque comprovadamente o excesso de velocidade e o consumo de álcool são os fatores determinantes para o aumento das mortes e da gravidade dos acidentes. Patrícia, com relação a isso que o Diego coloca de números ainda alarmantes, principalmente da utilização de álcool, tu acreditas que seja possível a gente chegar num ponto das pessoas, sendo um setor da sociedade tão assim contrário a essa chamada indústria da multa, vai chegar um momento que as pessoas vão tomar tanta consciência sobre a sua própria responsabilidade e vão entender que o papel da EPTC é outro que não somente cobrar multa? Então, eu gostaria de parabenizar, né, o Diego e a EPTC. Eu acho que é bem isso, poder desmistificar, né, porque as pessoas têm muita facilidade em julgar. É o azulzinho que quer me multar, ou... Então, assim, de poder ter um outro olhar para isso, que esse trabalho que a EPTC vem fazendo, ele é de extrema valia, assim, essa questão da educação, né, de estar mais próximo do cidadão. Eu acredito que sim, né, porque eu digo assim, um acidente, ele não é um acidente, é um evento de trânsito, ele poderia ter sido evitado. Sim. Né, e eu acho que cada vida, né, nós que atuamos nessa área, eu trabalho nessa área há 23 anos também, como psicóloga, né, fazendo as perícias psicológicas, para as pessoas, né, que vão fazer a sua habilitação e em várias outras áreas assim da psicologia em relação à educação, dando aula, eu digo assim, ó, que cada vida que a gente salve é uma vida, né, porque a psicologia, assim, a questão dos familiares, né, muitas vezes eu já trabalhei com familiares que perderam pessoas no trânsito, então assim, é todo um sofrimento, né, que é muito ruim, assim, para toda a sociedade. Sim. Então, eu acredito que sim, né, que essa é a nossa intenção. Nós que estamos aí há anos e anos, a gente está a todo momento, né, por mais que venham várias questões aí que muitas vezes a gente fica até um pouco surpreso, assim, em relação a leis, mas eu acredito muito, assim, nessa mudança de comportamento, investindo na educação, né, e na conscientização individual de cada um, para que no coletivo tenha esse efeito. Falando sobre o ponto de vista psicológico, a maneira como as pessoas se comportam no trânsito é um reflexo da nossa sociedade, essa competitividade, o estresse, a ansiedade, como é que tu analisas essa questão? Eu vejo como um reflexo sim, né, porque eu digo assim, hoje é a área da pressa, né, e a gente até relacionando com a velocidade, tudo é feito rapidamente. Então, consequentemente, isso reflete no trânsito. Nós tivemos agora aqui em Novo Hamburgo, essa semana, né, uma pessoa que, acho que foi uma motorista,
que perdeu o controle do carro e o carro foi, acho que foi num muro. Eu sei que foi uma reportagem assim. Então, a cada momento, ou uma que entrou dentro de um supermercado, a gente vê questões de acidentes, ou vamos dizer assim, eventos de trânsito, né? Com questões de pessoas que não estavam preparadas, que infringiram algumas regras, né? Ou seja, por excesso de velocidade, ou ingeriram álcool ou drogas. Então, todo esse movimento, né, eu acho que é importante, assim, de conscientização. E a psicologia, sim, a psicologia, ela tem um papel fundamental na questão da prevenção, da orientação, né, em relação a esses condutores. E é bem isso, a questão da agressividade, né? Lá na nossa perícia psicológica, nós avaliamos, sim, a questão da impulsividade, da agressividade e da ansiedade. E isso a gente percebe muito, assim, como as pessoas manifestam isso no trânsito, né? Quantas vezes a gente vê, assim, tem uma briga de trânsito, como é que a pessoa vai lidar com aquilo, né? Muitas vezes a gente dirige como a gente vive, né? Se a gente for fazer uma análise, assim, as pessoas acabam dirigindo como elas vivem. Como é que elas estão tolerando as questões internas delas, né? Diego, nos trabalhos de abordagem da IPTC, vocês percebem isso, essa tendência de daqui a pouco o carro representar um status para aquela pessoa, mas também uma arma, né? A partir do momento que coloca em risco a vida de outras pessoas. Como é que vocês recebem isso por parte da população no caso de algum incidente de trânsito, enfim, qual que é esse retorno? Percebemos notoriamente a questão cultural do país, né, no incentivo à utilização de veículo e à compra de veículo, que ela já vem de um histórico bem pretérito, em que esse superestímulo à vinculação ao carro faz com que as pessoas tenham um apego muito grande ao veículo e não aceitem que quando erram sejam fiscalizadas e seja lavrado um auto de infração. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, para o imaginário da cidade, os agentes são pessoas que fazem muitas multas por dia. Isso não é verdade. Hoje temos, tecnicamente, relatos, comprovadamente, que um agente de trânsito não tem uma média diária de mais de 2 multas por dia. É 1,35, matematicamente falando. Então, é totalmente uma inverdade quando se fala que há uma fúria arrecadatória, que os agentes estão ali para somente multar as pessoas. E não. E esse apego ao veículo é presente, porque as pessoas simplesmente quando estão cometendo infrações que, por exemplo, numa esquina da cidade, onde é proibido parar e estacionar, qual é o entendimento da placa? Por que ela existe ali? Ela não existe com um intuito arrecadatório. Ela existe para quando um coletivo, o transporte coletivo, vai abrir para fazer uma curva e adentrar nessa via, naquela esquina não pode ser permitido estacionamento. Além da regra de estacionar a partir de 5 metros da esquina, a pessoa tem ainda uma placa dizendo que é proibido parar e estacionar. E muitas vezes o condutor se acha no direito de colocar o veículo justamente no local que de forma individual vai estar prejudicando todo o coletivo. E esse apego ao veículo, quando ele é guinchado, que é o procedimento correto nesses casos, a gente percebe o quanto resiste um condutor pelo apego que tem àquela máquina, àquele veículo, que acha como parte dele muitas vezes. Então, há sim relatos das equipes operacionais nossas, da fiscalização, desse tipo de enfrentamento, das pessoas não quererem, de forma alguma, permitir que a medida administrativa técnica seja cumprida, que é o caso de quando não se paga IPVA, quando não se paga licenciamento, que o veículo é levado ao depósito. Então, na hora dele ser removido, tem muitos enfrentamentos, muitas vezes violentos, por parte dos condutores para com a fiscalização, que na maioria das vezes está com a Guarda Municipal, com a Brigada Militar, para garantir a segurança, porque enfrentamos sim o que tu falaste, esse tipo de apego e de não querer deixar o veículo no local. Nós já falamos sobre o processo de evolução, aí sobre a consciência, a maior consciência da população com relação à segurança no trânsito. No entanto, recentemente a Presidência da República propôs algumas medidas de alteração no Código Brasileiro de Trânsito. Esse projeto está em análise por uma comissão especial dentro da Câmara de Deputados. Entre as alterações propostas, por exemplo, está o aumento de limite de pontos para suspensão da CNH, suspender a exigência de toxicológico para motoristas profissionais, além de suspender a cobrança de multa para quem transportar crianças sem cadeirinha. Isso ficaria sujeito somente, então, a uma recomendação, algo por escrito e não a cobrança de multa. Patrícia, tu que tem aí mais de 20 anos de relação com esse tema, estuda
esse assunto, como que tu recebeu essa notícia, essas propostas de mudança? Então, esse é o PL 3267/2019, né, que até a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfico, a gente vem fazendo todo um trabalho em Brasília, diretamente com deputados, senadores, esclarecendo sobre essa questão do PL, né, que na realidade para nós ele é assustador, porque seria um retrocesso em todo o investimento que nós temos aí, né, como a gente sabe, a Organização Mundial da Saúde tem toda uma ação aí de requisitos que nós temos que cumprir, e o Brasil é um dos países, né, e nós vamos na contramão, né. A questão, vou te dar o exemplo do uso da cadeirinha, né, que ele não se torne obrigatório, que na realidade que a pessoa não seja multada, né, por esse dispositivo. Só que essa questão, até por dados, né, porque a entidade, juntamente com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, nós temos um cunho científico, né, então nós trabalhamos muito baseado em pesquisas. E o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, a Abramet, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, trouxe dados epidemiológicos aí, que a questão do uso da cadeirinha, ele reduziu e muito, né, o número de crianças de 0 a 9 anos nos últimos 8 anos. Nós temos quase 33% de crianças, né, de redução de acidentes de vítimas que poderiam ter sido fatais. Uhum. E 1/3 dessas crianças também em estado grave de internação nos hospitais. Então, essa é uma redução muito grande, né? Então, isso nos preocupa muito, porque como é que os pais, né, vão lidar com essa situação? Porque muitas vezes o ser humano, ele precisa dessa questão, dessa regra externa, né? Como o colega coloca aqui, muitas vezes eles ficam bravos, ficam furiosos, mas enfim. Às vezes, eu acho que não é só a regra externa que é necessária, tem a orientação, mas cumprir essas regras, ela é fundamental. E eu acho que a gente está correndo o risco aí de ter um retrocesso nessa situação, né, do uso da cadeirinha. Diego, o fato desse tipo de proposta surgir a partir de representante político e ser decidida também por representantes políticos e não por pessoas que realmente estudam o trânsito, que têm um cunho científico, como a Patrícia coloca, pode gerar algum impacto? E aí eu aproveito para te perguntar qual que é a tua avaliação pessoal sobre essas propostas de mudança. Bom, na verdade, como a colega Patrícia fala, a avaliação técnica ela é extremamente importante para qualquer área. Eu não ousaria me posicionar com a área de psicologia, porque não tem formação nessa área. Então, qualquer adendo, qualquer lei, ela tem que ter como base a área técnica. Eu acho que a iniciativa do governo federal, quanto a isso, ela vai ser para tentar fazer uma mudança. Só que essa mudança, muitas vezes, ela tem que ter a consciência de que ela pode ter um resultado tanto positivo quanto negativo. Então, para isentar o lado negativo, eu acho que esse tempo que ainda tem um gap entre o projeto de lei e a execução dele. É o momento das instituições que têm um peso governamental e não governamental se posicionarem e poder ser ouvidos pelo governo. Então eu acho que esse processo que estamos passando é uma sugestão, como tu falaste, do ente político, que vai ser avaliada. E eu acredito, tenho quase certeza que pela avaliação que ela vai ter, a diretriz vai ser tomada. O que nos preocupa é o quê? Tivemos um acidente há pouco tempo em que uma mãe estava alcoolizada, comprovadamente, conduzindo seu filho sem nenhum tipo de equipamento obrigatório, que deveria estar pela lei atual, e essa criança foi arremessada para fora do veículo e veio a óbito. Então, esse tipo de ocorrência, quando a gente delega a responsabilidade ao condutor e sem um poder de coerção e punição maior, a gente vai dar margem para que casos como esse aumentem. Ou seja, nesse caso foram infrações mal sucedidas que geraram morte, como a maioria delas. A maioria das infrações mal sucedidas são motivos de geração de morte, como tentei passar o sinal vermelho e não consegui, foi fatal. Matei um motociclista com isso. Tomei bebida alcoólica, peguei o carro, também me dei mal. Ou seja, a infração de trânsito ela é a resultante não somente de um registro de infração. E, por sinal, as infrações registradas na cidade não são as cometidas. Há N infrações que qualquer motorista, e os telespectadores que estão nos vendo sabem disso,
quando ele desloca do seu trabalho até a sua casa e vice-versa, ele enxerga naquele trecho muitas infrações acontecendo e não necessariamente sendo registradas, porque o nosso corpo operacional não tem capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Somos 500 agentes, 372 na parte operacional, e a cidade é atendida 24 horas pelas nossas equipes. Então, a gente tem que ter todo um cuidado nessa hora de avaliarmos a atitude. Como tu perguntaste para mim pessoalmente, né, a minha opinião, eu acho que deve ser mantido como está. Eu acho que em time que está ganhando, não se mexe. Eu acho que o resultado que a Abramet mostra, a Associação Brasileira Médica, comprova dos números de reduções de mortes para com crianças nessa idade que é dever utilizar o equipamento de proteção, deve continuar. E temos hoje, no Departamento Nacional de Trânsito, um representante da Polícia Rodoviária Federal, o Jerry Adriani. Eu tenho certeza que ele está sendo ouvido lá. Ele é uma pessoa muito qualificada, uma pessoa técnica, e eu acho que o governo vai abrir essa possibilidade dele poder se posicionar, poder falar, porque ele é colega nosso no sentido assim, de atendimento. Ele já tem a vivência prática de já ter visto o que a gente vê na rua, lá na ponta. Tu chegar numa cinemática de acidente e ver muitas vezes uma criança em óbito, que é uma coisa que marca, a gente nunca vai se acostumar com isso. Eu, nesses 20 anos de profissão, trabalhei muito também na rua, além da educação, e via, infelizmente, e dentro do perímetro urbano, que é outro mito que o pessoal acha, que as mortes acontecem em rodovia só. Né? Sendo que nesse último feriado de Corpus Christi, na avaliação do Detran RS, foi dito que em todo o Rio Grande do Sul, a maioria das mortes no feriado de Corpus Christi, o percentual maior acontece dentro dos perímetros urbanos e não nas rodovias. Então é uma importância a regulamentação de velocidade dentro de Porto Alegre, não é por acaso, como a gente fala, ela é baseada em dado técnico. Um veículo acima de 60 km por hora que atropele alguém pode matar, e o índice de sobrevida desse pedestre é só de 15%. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, então, do nosso programa, mas logo mais os nossos convidados voltam com outras informações e análises sobre a segurança no trânsito. Fique com a gente. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós falamos sobre a segurança no trânsito e o quanto os hábitos individuais podem interferir na segurança coletiva. Comigo aqui no estúdio estão a psicóloga, especialista em trânsito, Patrícia Sandri, e o coordenador de Educação para a Mobilidade da EPTC, Diego Marques. Nós falamos bastante sobre os hábitos e cuidados dos motoristas no primeiro bloco, Diego, mas eu quero utilizar esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre a importância da tomada de consciência dos cuidados por parte também dos pedestres. A gente sabe que, infelizmente, o número de idosos vítimas de atropelamento na cidade ainda é considerável. E qual que é a importância, o que tem sido feito para evitar esse tipo de acidente? Bem, para começar a falar sobre pedestre, eu gostaria de poder citar o projeto Vida no Trânsito. O que é o projeto Vida no Trânsito? É um projeto de cunho federal, do qual a EPTC participa, assim como o Detran, o Instituto Geral de Perícias, a Secretaria de Saúde, onde são analisados os acidentes. Essa reunião é feita lá na Educação para o Trânsito da EPTC, geralmente,
e é mapeado qual o público vulnerável que tem na cidade. Então hoje, através desse dado técnico, a gente consegue desenvolver campanhas e projetos específicos para os públicos vulneráveis, que hoje são os motociclistas e os pedestres idosos. É cada vez mais presente a circulação de pedestres idosos na cidade, porque isso é totalmente positivo. As pessoas, até algumas décadas atrás, a idade considerada para idoso é a partir dos 60 anos, tecnicamente, mas hoje temos pessoas com 60 anos ou mais de toda forma ativa possível, indo em reuniões, praticando esporte, fazendo N atividades dentro desse ciclo. E pessoas com mais de 70 anos também, né? Isso é totalmente positivo e bom. Mas o que a gente quer passar o recado para essas pessoas? Que qualquer processo de envelhecimento de forma fisiológica, ele tem um pouco de comprometimento estrutural, um comprometimento muscular, uma falta de mobilidade ou uma limitação muitas vezes pela idade, pelo envelhecimento, e que essa pessoa tem que recalcular, ela tem que refazer os cálculos quando vai atravessar uma rua, por exemplo. Ela tem que saber que muitas vezes ela vai ter um estímulo cerebral para conseguir fazer a travessia em X tempo e não vai conseguir. E isso muitas vezes é o causador do atropelamento. Essa pessoa acha que dá, mas não dá. Então a gente vai, através do núcleo de educação, nestes grupos de idosos, falar com os cuidadores de idosos e tentar sensibilizar as famílias. Em todas as famílias temos idosos, então é responsabilidade do filho, da mãe, estar conversando com esse idoso e dando essas orientações dentro da família, porque nos deslocamentos dele no outro dia ele já vai estar consciente, e esse aumento de consciência dele vai evitar o atropelamento e vai evitar um dano maior, né? Então está dando muito certo, porque através de uma forma bem lúdica o pessoal nos convida para ir, muitas vezes são bailes de idosos, são refeições que eles fazem lá, promovem nas instituições, e a gente vai lá e aproveita aquele momento de confraternização e de lazer dele ali, para estar chegando, entregando um material físico, pedindo para ele convencer um outro de que é arriscado circular se não tomar as precauções na cidade, e sempre avaliar o risco. E quando a população vê um idoso em risco, é obrigação ser solidário. Dizer para ele, olha, calma, o ônibus está vindo, em corredores de ônibus principalmente, porque muitas vezes com a idade aumenta muito o consumo de medicação. E essa medicação tem uma influência, muitas vezes, na central de equilíbrio daquela pessoa, na região vestibular dela, e aí ela acaba desembarcando de um ônibus que está em movimento, indo para ficar estático, tem um desequilíbrio e muitas vezes é só uma projeção para a via ou para o corredor de ônibus, e o ônibus com uma massa de ferro que tem faz uma colisão na lateral do crânio, a pessoa vai para dentro do corredor e é atropelada. Então ela tem que entender essa limitação. Ela tem que saber que dependendo do tipo de medicação, sai acompanhada, se está com uma medicação mais forte. Não deixe os idosos sozinhos, né? A população seja solidária. É esse recado que a gente transmite ao cidadão de Porto Alegre, que tem um olhar mais solidário a essas pessoas. Falando um pouco sobre a totalidade da população pedestre, não somente os idosos, tu acreditas que é possível que a pessoa, por exemplo, assim, o fato de atribuir ao motorista o mais forte, o mais pesado, o maior, né, que compõe o trânsito, atribuir a responsabilidade a ele e esperar do motorista um comportamento de cuidado, faz com que essa tendência de atravessar fora da faixa ou outros atos de negligência sejam aumentados? E quais seriam os principais, desde o momento que eu, pedestre, saio da minha casa, os principais riscos que eu corro caso eu insista num comportamento negligente? Sim, através desse estudo do grupo Vida no Trânsito, do projeto Vida no Trânsito, a gente consegue fazer o diagnóstico até dos locais onde há maior incidência de atropelamento com vítima fatal. Muitos deles não são em locais ideais, realmente, né, numa faixa de segurança, num local mais específico. Então também não podemos isentar isso, essa responsabilidade que tem o pedestre de procurar. Eu vou citar um exemplo clássico. Tu vai até um semáforo, onde ele tem um equipamento luminoso que determina que tu só pode iniciar a travessia quando acender o chamado bonequinho verde. Vemos de forma presente na cidade as pessoas não respeitando isso, adentrando a via de forma irresponsável e muitas vezes
ali está toda sinalizada, inclusive com semáforo de pedestre, e o pedestre opta por realizar aquela travessia da forma com que ele acha ideal. Mas assim como é cobrado dos veículos, que nós temos esse poder de coerção de notificar, o pedestre, por não ter, está previsto, mas não é aplicado, ele acaba cometendo infrações que geram risco para ele mesmo. Então, acho que o atravessar sem aguardar o semáforo destinado a pedestre abrir é determinante. Em países desenvolvidos, temos a experiência de relatos que as pessoas são multadas na hora por policiais por atravessar, não é a travessia integral. Se iniciar a travessia e sair da faixa de segurança pedestre, ele é multado. E aqui não. Aqui a gente vê absurdos, muitas vezes, de realizações de travessias das pessoas sem medir o risco. E o preço disso, muitas vezes, é a vida. Então, é essa a nossa grande preocupação, de tornar consciente o pedestre, independente de ser idoso ou não. Os jovens têm um papel, um efeito que hoje acontece muito, é o uso de tecnologia. E o uso de tecnologia ele pode ser positivo como negativo. Se percebe muitos jovens com fone de ouvido e celular caminhando. Não é só veículo que corre risco por acessar mídia social e celular, pedestre também. Então temos que ter essa noção dos jovens que, ao deslocarem a pé pela cidade, a utilização de fone vai tirar muito a percepção e o comportamento dele vai mudar. E aí muitas vezes ele se torna vítima devido a uma atitude insegura por acesso à tecnologia. Então temos que ter a consciência dessa impulsividade, que já é bem dentro da área da psicologia, dessa impulsividade e do acesso muitas vezes à tecnologia, não em nenhum momento avaliando o risco. Né? Esse comportamento aí é presente tanto do condutor de veículo automotor que vê o agente e acessa a rede social no celular. Ele está tão compulsivo por pegar esse material eletrônico que ele não consegue não pegar, eu acho. Né? Porque a gente vê de forma operacional presente isso, das pessoas, os condutores não tendo esse limite. Ele mesmo visualizando a fiscalização, sabendo que vai correr risco, porque os resultados são desastrosos ao acessar o celular, desde colisões simples como fatalidades, né? Mas não deixam de ser registradas essas infrações de forma permanente na cidade. Com o intuito justamente de reduzir esse tipo de caso, a gente vê cada vez mais campanhas, né, Patrícia, nas mídias televisivas, de rádio, e também agora, no passado Maio Amarelo, uma série de veículos destruídos, pintados na cor amarela, chamavam atenção nas ruas da cidade. Qual que é o impacto desse tipo de ação? Tu acredita ser o mais adequado a pegar pela questão emocional da pessoa para gerar essa maior consciência, sendo que nem sempre as multas geram esse impacto? Essas cenas impactantes, né, eu acredito que sim, né, em países também mais desenvolvidos, na Austrália é um que eles trabalham muito com essas campanhas assim, bem incisivas, né, mostrando realmente o que pode acontecer. Então eu acredito que essa seja uma forma também, no início ela choca, mas eu poder olhar para aquilo e pensar, poxa, poderia ser eu, poderia estar acontecendo comigo. É uma forma também, né, de tentar limitar um pouco isso. Como o Diego coloca, assim, essa questão do celular, né, hoje em dia já foi comprovado, é como se tivesse ingerido álcool ou vendado teus olhos, né, vendaram meus olhos no momento que pegam o celular. E as pessoas não estão conseguindo ter esse controle, é uma impulsividade, né, então assim, eu não sei o número de multas com celular, mas deve ser bem alto, aqui em Porto Alegre, né, eu acho que é uma das infrações, assim, e o risco que ela coloca, né, para si e para as outras pessoas, enfim. Então eu acredito que, com certeza, né, essas cenas impactantes, sim, elas geram um efeito positivo. Patrícia, de que forma tu percebeu a necessidade de, a partir da tua formação em psicologia, atuar especificamente na questão do trânsito? Como que tu percebeu o fato disso receber mais atenção, principalmente na área da psicologia e também da medicina? Como que isso se deu na tua vida? Então, eu digo assim, eu fui parar por acaso, né, mas quando a gente está inserida nessa área, para mim foi apaixonante, né, porque lá em 97, né, quando mudou o nosso sistema, teve o novo Código de Trânsito Brasileiro, que nós mudamos o nosso sistema aqui no Rio Grande do Sul, lá que eu comecei a minha atuação como psicóloga, né, então
Mas a Abrapsit, né, enfim, eu trabalhava muito com a perícia psicológica. Daí, é claro, a gente vai se envolvendo na área. Eu digo assim, como eu coloquei aqui antes, a psicologia, ela vai muito além da avaliação psicológica, né? O psicólogo do trânsito, ele pode estar inserido na questão da educação, nas ações políticas que são criadas. Então, a questão dos infratores, né? É meu sonho ainda assim, que é claro, a multa, ela é importante, mas no momento que aquele infrator, né, isso são projetos que nós temos assim, ele puder ser chamado e ser trabalhado, né, aquele condutor infrator por um psicólogo, se faça, né, todo um trabalho, porque o infrator, ele é reincidente. Então ele vai lá, ele é multado, mas ele vai reincidir naquele comportamento, né, e é uma questão comportamental, como eu coloquei aqui no início do programa. 90% dos acidentes são falhas humanas, então a gente teria como trabalhar esse comportamento, né? Então eu digo assim, o foco do psicólogo do trânsito é bem atuar nessa questão comportamental, como algo preventivo, sim. Porque hoje também, o que acontece, né? Hoje não, e desde 97, o psicólogo, ele não faz avaliação em todas as categorias. Por exemplo, a gente só avalia uma pessoa quando ela vai fazer a sua primeira habilitação ou quando ela exerce atividade. E eu digo assim, qual médico que já te deu na vida um laudo eterno? Uma pessoa, será que ela é estável? Ela fez a sua habilitação aos 18 anos. Será que quando ela tiver com 40 ou 50 anos, se ela não for exercer atividade com a sua carteira de habilitação, ela nunca mais vai passar por um psicólogo na vida? Né? E muitas vezes o primeiro contato que uma pessoa vai ter com o psicólogo é quando ela vai fazer a habilitação. Então nós temos um papel muito orientador, né, de prevenção, sim, né, de poder estar olhando, tendo um olhar para aquele indivíduo, né, porque para se dirigir precisam algumas áreas cognitivas de comportamento estarem preservadas. E, né, a nossa atuação, e daí foi nesse processo assim, né, todo o meu trabalho, enfim, surgiu a associação, que eu acho que foi uma união e valorização da categoria, de poder estar olhando para tudo isso. Qual que é a importância, Diego, de poder contar com a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego como parceira da EPTC? Vocês já têm um psicólogo na equipe de educação, mas essa integração entre os diferentes setores para a promoção de um trânsito mais seguro? Para nós é fundamental isso, né? O trabalho em parceria, nós temos o NUITRAN, que é o Núcleo Interdisciplinar de Trânsito, que ele é composto por vários atores do trânsito ali, tem representantes também da psicologia nesse núcleo, onde são discutidos assuntos afins, né? E o celular é um dos que resume, como foi bem falado pela Patrícia, essa impulsividade no acesso, e a prova disso é que até a legislação teve que se adequar, né? Temos uma gravidade maior para aquelas pessoas que acessam esse celular da rede virtual do que aquela pessoa que, como antigamente, pegava e colocava lá no ouvido para falar, porque comprovadamente isso aumenta muito as chances de risco, né? E quanto às campanhas, no desenvolvimento de qualquer uma, a gente procura ver o viés psicológico e o impacto que vai causar nessas pessoas, né? Tem tanto o viés mais impactante como o não tão impactante. A gente tenta deixar isso pedagógico, a gente não pode chegar para uma turma de educação infantil e apresentar acidente fatal. Assim como a gente pode chegar no CFC e trabalhar com isso, com aquele condutor em processo de refazendo a sua habilitação por ter cometido infração de trânsito. Então, acho que a sugestão de trabalhar na forma da psicologia esse condutor infrator é muito interessante, porque essa pessoa daqui a pouco revê, né, rever os seus conceitos, rever a sua atitude, porque essa questão contumaz das infrações é fato, é presente na cidade de Porto Alegre. Primeiro, que a minoria dos motoristas da cidade são notificados. E segundo, que dentro da minoria que é notificada, a maioria é reincidente. Então, a gente tem muita tranquilidade em divulgar dados. Temos um site chamado EPTC Transparente. Qualquer pessoa pode acessar. Vai ver artigo, notificação, quantitativa e ação educativa e N coisas que nós entregamos para a cidade. E temos a tranquilidade de desenvolver esse site e alimentá-lo de forma mensal para que a cidade possa conhecer tanto o nosso trabalho de fiscalização, de engenharia e de educação.
O Diego comentou da importância, né, do fato, da preocupação que eles têm de adequar a linguagem do setor de educação para o público-alvo, e nisso entra uma questão que vale a pena a gente destacar aqui, que é o papel das crianças nisso. Acaba, né, Diego, por vezes que eles atuam como multiplicadores do trabalho do EPTC. Mini-fiscais. Mini-fiscais, chegando em casa e explicando... Cobrando do pai, do cuidador, daquela pessoa que está dirigindo, a criança cobra depois que passa por uma ação educativa da EPTC. Isso é o relato das direções de escolas. Temos o projeto Escola Amiga da EPTC. Certamente algumas diretoras e professoras estão assistindo o programa agora, vão nos conhecer. O ano passado fizemos um prêmio de educação, que esse ano já está previsto para o dia 16 de outubro, que vai acontecer novamente, em que colocamos mais de 600 pessoas participando desse prêmio, com crianças de todas as idades, profissionais de comunicação, em que a gente proporciona prêmios em educação para o trânsito, para estimular mesmo. E o papel é fundamental com as crianças nessa tenra idade, para ela se tornar uma pessoa consciente e ter o trânsito como um valor, e não só como uma cobrança de multa ou de ação coerciva. E além de atuar no trânsito de hoje, através do fato das crianças passarem aos pais, novas gerações vão estar mais preocupadas, né, Patrícia, com esse trânsito mais seguro. Eu acredito que esses futuros motoristas, essa geração, ela é menos preocupante para nós, né? Eu acho que eu me preocupo mais com o público adulto, né? Atual, que é o que... Mais resistente. É mais resistente, a mudança, a questão do comportamento. Eu acho que esse é um público que ainda... Né, existe um longo trabalho aí de conscientização, de educação, já está sendo feito, com certeza, mas é o que nós temos que direcionar mais, né? Eu acho que esse público infantil, assim, já está bem internalizado neles. A própria criança, né, se o pai passa o sinal vermelho, ou se não coloca o cinto, eles mesmos já fiscalizam. Já fiscalizam. Né? A gente falou sobre o fato de as nossas condutas inadequadas influenciarem na qualidade de vida, mas o quanto que uma mobilidade segura, adequada, tranquila, influencia positivamente do ponto de vista psicológico na qualidade de vida de uma pessoa, Patrícia? Com certeza, eu acho que a gente está falando de preservar, né, a vida, assim, e poder ter esse equilíbrio, esse controle, né, porque para se dirigir nós necessitamos também da questão do equilíbrio emocional. Né, eu acho que nesse sentido, assim, e cada vida que se preserva, né, de poder evitar um acidente, eu acho que nesse sentido, assim, a gente valorizar a vida, né, muitas vezes eu acho que, como o Diego coloca, é claro, essas campanhas educativas, elas têm que ser direcionadas, e muitas vezes o valorizar, o valor da vida também, fazer ao contrário, né, por que é importante eu ser um bom condutor, no que isso vai me beneficiar, muitas vezes eles estarem pensando nisso é importante também. Né, o que eu vou eu dirigir de uma forma correta, não transgredir as regras, enfim. De que forma eu vou estar contribuindo para o todo, né, pro coletivo. Lá no inicinho do programa, Diego, tu falaste de um curso que vocês fizeram com relação ao medo de dirigir. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, assim, qual que é o perfil dessas pessoas, e todo mundo está apto a dirigir, por que parece que para algumas pessoas é mais complicado do que para outras? Na verdade, foi uma demanda que há muito tempo era solicitada para nós e nós não tínhamos esse curso de formação ou qualquer tipo de palestra na área. Resolvemos convidar pessoas da área afim, que já trabalhavam com isso, para ministrar um curso focado nas pessoas que tinham medo de dirigir, porque os relatos desses clientes, vamos dizer assim, dessa psicóloga, relatavam muito que as pessoas vinham procurar ela no sentido de ter limitações e problema, né, no sentido de não conseguir dirigir por traumas, muitas vezes. Então, foi uma iniciativa que, na maioria, esse público é feminino. Então, as mulheres procuram bastante. Mas, como ela falou para nós, não são só mulheres. Os homens também. E os homens, às vezes, não procuram porque têm medo de expor a sua fragilidade no sentido de não conseguir dirigir. Mas foi um sucesso o curso. Tivemos mais de 60 pessoas participando e o pessoal conseguiu interagir, conseguiu falar dos seus medos, conseguiu compartilhar os medos que tinham, e cada vez mais vai fazendo com que essas pessoas retornem à condução de veículo automotor de uma forma mais tranquila. Então, para nós, é um projeto que vem dando certo e está aberto, como a gente fala, todo e qualquer pessoa que seja da área
que queira ministrar um curso nesse sentido, a EPTC acolhe e promove isso, divulga isso, para que as pessoas possam ir para um ambiente onde possam discutir o tema e se sentir confortáveis e daqui a pouco estar retornando e sendo condutores exemplo dentro da cidade. Porque o medo, ele não é só negativo, ele também é positivo, ele preserva. Sim. Então essas pessoas têm um medo um pouquinho maior do que o normal. E trabalhar esse medo, que é o segredo para a pessoa conseguir... A prudência, ela vem do medo. Então a gente não pode achar que uma moto que a gente pegou semana passada a 125 km por hora numa via da Zona Sul é ok. Né? E essa pessoa provavelmente não tem medo de andar 125 de moto. Eu teria. Porque a 125 de moto... em qualquer coisa que aconteça, uma poeira no chão, um óleo, um cachorro que adentra a via, vai ser fatal. Então... a ausência deste medo também é comprometedora. É muito comprometedora. Então a gente não quer que as pessoas não tenham medo de dirigir. A gente quer só poder proporcionar aquelas que têm muito medo de dirigir, que voltem a dirigir e consigam dirigir. Mas o medo é totalmente positivo. Sim. Quando o medo se torna uma fobia, né? E isso é tão curioso, porque geralmente são as mulheres. Né? As mulheres são as mais cuidadosas também, né? E na reprovação também, nas provas práticas, o índice maior são as mulheres. Né? Mas eu digo que uma pesquisa aí que nós temos que aprofundar mais, assim, porque já pelo outro lado a mulher né, tem a questão mais do cuidado, se envolve menos em acidentes. É claro que o número de mulheres é bem menor. Até tem crescido esse conceito de direção defensiva, né? O que faz a gente parar para pensar que, na verdade, dirigir vai muito além do que saber ligar o carro e fazer ele andar, né, Patrícia? Uma série de cuidados, de aptidões que são necessárias nesse processo. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu abro espaço para que vocês passem um recado para o pessoal que está nos assistindo, como trabalhar aí, seja como motorista, ciclista, motociclista ou pedestre, como trabalhar para um trânsito cada vez mais seguro. Diego, por favor, começando contigo. Tá bem, o nosso recado, eu acho, da EPTC é que a nossa empresa é uma empresa aberta à população. Temos um projeto chamado Dia de Agente. Eu gostaria de convidar aos interessados que queiram participar, de vivenciar um dia dentro de uma viatura nossa, indo lá na ponta, vendo as infrações, registrando junto com os agentes isso. É incrível como as pessoas fazem um relato breve antes dessa vivência e um posterior. É totalmente, muitas vezes, diferente, porque a gente convida muitas pessoas resistentes ao nosso trabalho. Pessoas que criticam, que não têm a noção do que é o trabalho lá da ponta. E também abrir o setor de educação nosso, além desse projeto, para ser conhecido por as pessoas que têm o interesse, né? Fica na João Pessoa, 1923. Estamos abertos lá das 7 da manhã às 7 da noite, de forma diária. Trabalhamos também aos finais de semana com eventos. Quem quiser participar é sempre bem-vindo. Os psicólogos são nossos parceiros em todos os projetos, então, através da Sociedade de Psicologia, agradecer sempre o apoio prestado e deixar a EPTC, o setor das câmeras também, que é muito interessante, tem um monitoramento de câmeras muito qualificado na cidade. Quem quiser conhecer, pode entrar em contato através do telefone 3289-4484 e 3289-4485. Podem agendar conosco, vai ser direto no setor de educação lá. Vão ser muito bem-vindos qualquer cidadão da cidade na nossa empresa. Patrícia, tua mensagem final, por gentileza. Então, eu gostaria de deixar um recado, né, que a nossa vida ela é muito valiosa e se cada um tiver a consciência, né, de desenvolver cada vez mais a sua direção defensiva, né, e preservar a vida, isso é fundamental, que a gente está respeitando todo o coletivo, né. E eu coloco a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego à disposição. Podem entrar no nosso site, né, www.abrapsit.org.br. Ficamos disponíveis, né, para dar palestras, enfim. Conheçam um pouquinho do nosso site. Muito obrigada. Certo. Nós chegamos ao final, então, do TV Câmara Entrevista. Agradeço a presença de vocês, agradeço também a sua audiência. Não esqueça que você pode continuar acompanhando informações também sobre outras produções da TV Câmara pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.